Nós vamos hoje refletir um pouco sobre o último capítulo da parte terceira do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 12, que Kardec dedica ao estudo da perfeição moral. Nós podemos aqui levantar duas questões. Será que essa perfeição moral é possível? Haverá alguém que seja para nós modelo e guia, que nos possa orientar na busca dessa perfeição? E são os benfeitores espirituais que na questão 625 do Livro dos Espíritos o dizem Allan Kardec. O guia e modelo da perfeição moral é para vós Jesus. Neste capítulo, Kardec auxilia-nos a fazer uma reflexão sobre o grau de perfeição que cada um de nós será capaz de alcançar nesta encarnação. É neste caminhar muito lento, porque todos nós andamos aqui há milhões de anos, que seremos capazes de alcançar essa perfeição através de sucessivas encarnações que levam à evolução do princípio inteligente, onde ele passa pelos diferentes estados, reinos da natureza. Todos nós, sem qualquer exceção, já passamos por todos esses reinos. Fazendo aqui um pequeno esclarecimento, o que é o princípio inteligente, aquilo que podemos dizer de uma forma mais simples é a parte que sobrevive ao corpo, depois do corpo morrer, depois do desencarne, a que podemos chamar a alma ou o espírito. Esse é o ser inteligente. O princípio inteligente é a causa da inteligência e consciência que dá aos seres vivos a capacidade de pensar, sentir, crer e agir com consciência. O espírito passa por diversas experiências através de sucessivas encarnações para desenvolver essas capacidades e aprimorar, portanto, a sua condição moral e espiritual. Em resumo, o princípio inteligente é a força que anima a vida, é a causa da consciência e da inteligência que evolui através das experiências sucessivas. Segundo a doutrina espírita, todos nós estagiamos em vários graus dos reinos da natureza, desde o mineral até ao luminal. Custa-nos um bocadinho aceitar que já fomos minerais, que já fomos plantas, que já fomos animais e que somos agora o que estamos aqui, homens, portanto, do reino luminal. Se pensarmos um pouco, o reino mineral é o princípio inteligente que se manifesta através da atração. Nós temos um exemplo muito simples que a química nos mostra, que é o hidrogênio e o oxigênio, que juntos dão origem à água. Temos duas imagens aqui que nos mostram precisamente a evolução dentro do reino do animal, tanto num caso como no outro. A própria natureza trata dessa evolução, dessa transformação. E temos aqui o segundo caso do reino mineral, já mineral trabalhado a partir do carvão, que dá origem ao diamante. Portanto, todas estas transformações são possíveis no próprio reino mineral. Quanto ao reino vegetal, aqui o ser adquire a sensação, a capacidade de reagir em estímulos. Como é que nós vemos isso? Vemos nas plantas, que nós sabemos que durante o dia estão abertas, que quando o sol desaparece, elas fecham. Portanto, há essa sensação, a procura da luz, a procura do calor do sol. Há também o caso, por exemplo, do girassol,
que nós sabemos o que é que ele faz. Durante o dia, ele segue o Sol. Por isso é que tem essa designação de girassol. Estamos a ver aqui, a sensação já é própria aqui, o princípio inteligente. No reino animal, aparece o instinto, que é um tipo de inteligência mais desenvolvido. Nós temos, por exemplo, esta imagem elucidativa, o cão tem o instinto na caça, por exemplo, da procura, auxiliar o seu patrono, o seu tutor, à procura dos animais que ele pretende caçar. E no reino luminal, já no ser humano, o princípio inteligente atinge o ponto mais alto do seu desenvolvimento, manifestando-se através do livre-arbítrio, do pensamento contínuo e da razão. Mas mesmo aqui no reino luminal, nós temos aqui a evolução dentro do reino, através, considerado o primeiro que deu origem, portanto, ao homem, macaco, temos esta evolução e vemos que aqui, neste reino, e temos aqui, o macaco aparece cerca de 7 milhões de anos antes da nossa época. Estamos a ver o tempo que demorou toda esta evolução, então podemos daqui imaginar tudo que está para trás desde o reino mineral. E todos nós já percorremos este ciclo. Na obra O Consolador, que é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, esta evolução é vista como um processo gradual e contínuo, onde o Espírito vai acumulando experiências e conhecimentos ao longo de suas diversas encarnações. Hoje somos o resultado de toda essa herança cultural. Que esta designação de herança é tudo aquilo que nós vamos absorvendo, que vamos recolhendo, que vamos ganhando através de todas essas encarnações. O nosso passado histórico propiciou a automatização de hábitos e atitudes. E diz mais, há hábitos positivos e negativos. Os positivos devem ser incrementados, os negativos extirpados. A função da reforma íntima no seu sentido amplo é melhorar o reflexo condicionado arquitetado pelo nosso espírito. A lei de progresso, que fica tão bem nesta terceira parte, exige que o princípio inteligente vá-se despojando dos vilhames da matéria. Para que tenhamos um olhar crítico, devemos libertar-nos da obscuridade da matéria, consubstanciada no egoísmo, no orgulho e no interesse próprio. É isto que nós nos temos que libertar para conseguir seguir o caminho. A perfeição moral, portanto, não é obtida. Não é total, mas é aos poucos que ela vai sendo adquirida. Para nos auxiliar nesta evolução, no Livro dos Espíritos, também no capítulo 12, da perfeição moral, Kardec aborda 3 itens: os vícios e as virtudes, o conhecimento de si mesmo e os caracteres do homem de bem. Portanto, a perfeição moral é um conceito que implica superação de vícios, a prática da caridade, o amor e a busca constante pelo conhecimento e pela evolução espiritual. No início deste capítulo 12, do Livro dos Espíritos, Kardec apresenta o conceito de virtude, que são as ações voltadas para o bem e que conduzem para a prática do bem, seja individual ou coletivamente. E na primeira questão deste capítulo, pergunta Kardec, isto, questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? E diz-nos a espiritualidade superior, os benfeitores espirituais, toda a virtude tem seu mérito próprio, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Mas a mais meritória de todas é a que se baseia na caridade mais desinteressada,
que visa o bem do próximo, sem segunda intenção, ou seja, o amor incondicional ao próximo. E logo de seguida, Kardec pergunta: qual o sinal mais característico da imperfeição? E a resposta, tão bem direta como todas, é o interesse pessoal. O verdadeiro desinteresse é, de facto, uma coisa ainda tão rara na Terra. Quando se apresenta, todos o admiram como se for um fenómeno. O apego às coisas materiais é um sinal notório de inferioridade. Portanto, o interesse pessoal, o apego às coisas materiais. Porque quanto mais o homem se prende aos bens deste mundo, menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Isto tem precisamente a ver com o nos desligar aos poucos da matéria e preocupar-nos mais com as coisas espirituais e com a perfeição moral. Antigamente, isto ainda se verificava no século XIX, era um privilégio, uma honra, ser-se enterrado perto de uma igreja, perto de um altar. Eu julgo que quase todos aqui, se não todos, já foram à Igreja de Santa Cruz, por exemplo. Quem diz a Igreja de Santa Cruz diz outras igrejas. E nós vemos que naquele corredor central estão uma série de túmulos com inscrições. Muitas igrejas, inclusive, já receberam reformas, já têm um piso novo, mas por baixo desse piso novo existem sepulturas. De quem são essas sepulturas? Isto já vem de há muitos anos atrás, mas ainda se verificou no inícios do século XIX. De quem eram? De pessoas influentes, nobres, do clero, que tinham poderes para, oferecendo à Igreja donativos, dinheiro, era-lhes permitida a sepultura, o seu enterro na própria Igreja. E quanto mais o dinheiro fosse entregue, mais próximo eles ficariam do altar principal, porque a ideia é que mais próximos estariam do céu. E isto leva-nos a uma questão que Kardec pergunta: será repreensível aquele que faz o bem sem visar uma recompensa na terra, mas com a esperança de ser recompensado na outra vida, para que lá a sua posição seja melhor por isso? Ou seja, aquele que faz o bem, mas com um interesse pessoal, para que quando chegar lá acima esteja no melhor sítio possível? É esta pergunta, e ele pergunta ainda: e esse pensamento prejudica o seu progresso? E a resposta é muito clara. É preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. Portanto, tudo aquilo que foi comprado com dinheiro para estar mais próximo do céu, não tem qualquer valor. O vício é, portanto, a ausência de virtude. E os vícios são, portanto, as ações que tendem para o mal, ao contrário das virtudes, que são as ações que tendem para o bem. Dizem-nos os espíritos que no estado atual da nossa evolução ainda precisamos do mal, das doenças, das dificuldades para conhecermos o bem. Por isso é que muitas vezes se diz que se não for pelo amor, é pela dor. E nós sabemos tão bem que há muitos irmãos que aqui vêm à casa espírita por determinadas situações, poderá ser por curiosidade, poderá ser por acreditar nisto, mas muitas vezes, eu julgo que posso dizer a maior parte, vem aqui em busca de ajuda, porque está a passar por dificuldades. E a prova disso é que quando essas dificuldades são ultrapassadas, desaparecem. Parecem mais, passado no meio ano ou isso, porque voltaram a surgir mais problemas com o filho ou com o marido, e então voltam à casa espírita. É a dor, é o sofrimento que os traz. Portanto, é preciso muitas vezes, nós também sabemos disso, que haja uma desgraça pública, um tsunami, um incêndio, para sermos estimulados a ajudar os outros. No slide seguinte, que é na questão 919, Kardec pergunta aos benfeitores que o auxiliaram
na codificação do livro, entre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Eu julgo que esta resposta já todos a conhecem. Aquilo que eles nos dizem, já o dissemos muitas vezes. É o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-lo enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras dificuldades. E não há nenhum de nós, eu posso ter certeza disso, falo por mim, se calhar sou o que estou em pior situação, todos nós somos egoístas. E é este egoísmo que nos afasta da ajuda aos outros, que nos afasta do amor, que nos afasta da caridade, que não auxilia na nossa evolução. E a seguir, dizem-nos eles, quando os homens se libertarem do egoísmo que os domina, viverão irmãos, não se fazendo nenhum mal, ajudando-se mutuamente pelo sentimento natural da solidariedade, e então o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não se haverão mais homens desprovidos do indispensável para viver, porque todos praticarão a lei da justiça. Por isso, aqueles que buscam um aperfeiçoamento moral deverão trabalhar para expulsar dos seus corações todos os sentimentos que são incompatíveis com a lei de Deus. Certamente, isto irá se verificar, não neste planeta de provas e expiações, mas se calhar já no caminho que iremos ter a seguir através do mundo de regeneração, em que aí o bem se sobrepõe ao mal e que somos capazes de olhar para os nossos irmãos mais necessitados de uma forma diferente daquela que olhamos agora. Mas como sabemos, com a civilização, o egoísmo, longe de diminuir, aumenta. E porquê? O homem vive num meio egoísta, que o torna egoísta também pela necessidade de se manter na defensiva. Porque vê se o outro é egoísta, eu tenho que fazer alguma coisa para não ser prejudicado por ele. E então começo-me a afastar um pouco. Vê que os outros apenas pensam em si próprios e não nele. É levado a preocupar-se consigo mais do que com os outros. Quando o princípio da caridade e da fraternidade forem a base das instituições sociais, das relações de homem para homem, de povos para povos, com o acabar da guerra, o homem pensará menos em si, porque se sentirá mais seguro. E poderá pensar, nessa altura, mais nos outros. Ele vai sofrer, nessa altura, a influência da moralização que vê à sua volta. Portanto, isto leva-nos àquilo que dizemos muitas vezes, que a modificação, a transformação deste mundo, próprias instituições do mundo de regeneração, passa por cada um de nós. A modificação de cada um de nós vai levar também à modificação dos outros, porque nós servimos de exemplo aos outros. E, portanto, esta ação conjunta mais facilmente nos irá libertar de todos estes problemas, de todos estes sacrifícios e dificuldades por que passamos. Preocupado com este problema, com a erradicação do egoísmo, na questão 917, Kardec pergunta: mas então não haverá um meio de destruir o egoísmo? E nós aqui, a resposta é dada pelo Espírito Fenelon. A resposta é dada pelo Espírito Fenelon, que lhe diz:
De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque tem origem na influência da matéria de que o homem, ainda muito próximo da sua origem, não pôde libertar-se e para cuja manutenção tudo concorre. As suas leis, a sua organização social, a sua educação. O egoísmo enfraquecer-se-á com o predomínio da vida moral sobre a vida material e principalmente com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real. Portanto, isto é precisamente aquilo que nós acabamos de falar há bocadinho, que o erradicar o egoísmo é uma tarefa árdua, complicada e que leva muito tempo. De todas as imperfeições humanas, portanto, o egoísmo é o mais difícil de se conseguir combater. Como todos já vivenciamos, sempre que praticamos uma boa ação, ajudando os outros, sendo essa ação coerente consigo mesmo, ela traz-nos um bem-estar, uma satisfação pessoal. Eu acho que ninguém que fez o bem, auxiliando os outros, não sentiu interiormente uma alegria por ter feito. E, o contrário, tudo aquilo que nós fazemos, prejudicando os outros, qualquer ação má, ela gera um conflito que muitas vezes por nós interiormente nos faz não sentir bem e sentir que aquilo é um castigo para nós. Muitas vezes a coerência e a incoerência não são vistas de imediato, senão ao longo de muito tempo. Um exemplo, aquele jovem que começou a fumar, durante 20 anos sempre fumou, e ao fim de 20 anos ele deixa de fumar. Mas os problemas começam a surgir, problemas cardíacos, problemas pulmonares, e isto quer dizer que aquilo que ele não sentiu inicialmente se vem a refletir mais tarde. Durante todo esse período, ele não sentiu nem sofreu as consequências do mal. Mas por que é tão difícil ao homem modificar-se? E aqui nós podemos servir de uma ajuda, que é um livro de Divaldo Franco, que é o Ser Consciente, ditado pelo espírito Joana de Ângeles, que o acompanhou sempre até ao fim. E o capítulo deste livro, Ser Consciente, é o homem moderno. Então ela aqui diz-nos o que é essa dificuldade em nos modificarmos. Diz ela, esmagado por conflitos que não amainam de intensidade, são frequentes, o homem moderno procura mecanismos escapistas em várias tentativas de driblar as aflições, transferindo-se para os setores do eixo exterior, do aplauso e da admiração social. Ou seja, aquelas pessoas que são mesmo infelizes, pessoas que têm todas as facilidades, nada lhes falta, mas não são felizes por vários motivos. Uma, porque não auxiliam aqueles que têm necessidade, e a inconsciência, elas sabem desse problema, o que as leva a ter momentos de muita tristeza. Mas, através da sua experiência exterior, do elogio, de um aplauso, eles apagam, tentam disfarçar toda essa tristeza. Embora os sentimentos permaneçam agridoados e esfarrapeados pela angústia e pela insatisfação. As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração momentaneamente, porém não erradicá-las, a razão porque o triunfo externo não apazigua interiormente. Não há ninguém que não tenha momentos de grande tristeza, porque não há ninguém que seja 100% feliz. A felicidade não existe neste mundo. Todos aqueles que nós vemos como pessoas com grandes poderes, como Cristiano Ronaldo,
qualquer outro que vocês queiram pensar, eles têm, de certeza absoluta, momentos de muita tristeza. Nós vemos pessoas com muito dinheiro, com muitas facilidades, que a maneira de ultrapassar esses momentos de tristeza, de apatia, é pegarem na carteira e irem às compras ao supermercado. Então chegam a casa, ao supermercado, ao centro comercial, então chegam a casa carregados de sacos e muitas vezes nem sequer se dão ao trabalho de ver aquilo que compraram, pôr num saco, num lado. Porque aquilo que fizeram foi simplesmente para se distrair, para deixar de pensar e para pôr de lado esses momentos de tristeza que são comuns a todos nós. Portanto, essa felicidade não é a 100% para nenhum de nós. Ainda nesta obra, cuja leitura nós aconselhamos, se tiverem oportunidade de adquirir o Ser Consciente, eu não sei, julgo que não há aqui na parte da biblioteca que temos aí livros para empréstimo, acho que não está lá este. Não me lembro de ter visto num inventário. Mas, ainda continuando com esta obra, no capítulo 8, ele fala-nos das condições de progresso e harmonia. E diz-nos que, na estrutura profunda da individualidade humana, encontram-se as experiências milenares do ser, nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que atormentam. Ou seja, aquilo por que nós passamos, estes momentos de tristeza, podem não ter a ver com esta existência, com esta vida. Mas podem estar relacionados com encarnações anteriores, em que não nos conseguimos entender com um filho, com um pai, com uma esposa. E então, isso vem sempre, está sempre gravado no nosso perispírito. Porque o espírito é imortal. Nós estamos aqui com este corpo, o nosso espírito está a ter as aprendizagens que são possíveis, mas tudo aquilo, porque ele já passou, continua gravado. E são essas lembranças que vêm ao de cima e que, em determinados momentos, nos causam uma angústia, uma tristeza, que nós não sabemos qual o motivo dessa angústia e dessa tristeza. Fala-nos um pouco mais à frente, aqui há outra. Está outro toque aí, Marcelo. Esta imagem foi aquela que passámos há bocadinho, como eu lhes disse, esta passei há 7 milhões de anos até hoje. Por isso é que ela fala aqui, encontram-se as experiências milenares do ser, que nem sempre harmonizadas entre si, geradoras de conflitos e complexos negativos que a atormentam. Ou seja, tudo aquilo por que nós passamos, se não foi resolvido, está sempre presente e terá de ser resolvido. Qualquer desentendimento que nós tenhamos numa vida anterior com um familiar, enquanto esse acerto não for feito, nós não conseguimos essa paz, essa tranquilidade. E é por este motivo que nós, a maior parte das vezes, encarnamos na mesma família, onde já estivemos. E porquê? Porque são os acertos que têm que ser feitos. Se numa existência anterior eu era o pai, numa próxima eu serei o filho. Para ver as dificuldades que eu tive e aquilo que eu fiz e que não deveria ter feito ou que deveria ter feito. Tudo isto está certinho para todos nós. Nada é ao acaso. E temos então, nesse ponto mais à frente, ele fala-nos do conflito entre o espírito e a matéria. E aqui é sempre aquela luta constante. Espírito-matéria. O conflito é a tensão entre o ser e o ter. O ter tem a ver com matéria, o ser tem a ver com espírito. São temas recorrentes que refletem a complexidade da experiência humana. E temos então aqui este paradoxo do homem moderno, estas 3 questões, ter, ser, ter ou parecer. E se nós analisarmos um pouco isto, ainda há dias falámos nisto numa sessão de estudo,
precisamente este slide, eu vou ter uma mostrar para passar à frente. Nós temos aqui, se pensarmos um pouco, década de 60. Década de 60, quem diz 60 diz anos 60 até aos 70. Já passei por ela, se calhar muitos aqui não chegaram a passar, mas quem passou lembra-se disto. Os valores mais relevantes tinham a ver com o conteúdo das pessoas mais do que com a aparência. O ser médico, o ser engenheiro, o ser advogado, era isso que era importante. Era o seu doutor. Eu na altura até falei, eu com 18 anos vim para estudar aqui em Coimbra e pessoas simples, o engraxador, o vendedor de jornais, toda a gente numa mercearia onde nós fôssemos, tratávamos como estudantes por ser doutor. Aquilo foi das coisas que eu mais gostava. Quando ser doutor, é sempre importante. E já na altura falei nisso, eu acho que se lembram todos aqui daquele filme do Vasco Santana. Lembram? De chapéus há muitos. Que ele foi ao jardim zoológico, roubou um chapéu e depois o dono apanhou. E então o empregado do jardim zoológico, quando viu, disse ao doutor, ele estava a tirar o curso de medicina, que estava a ser pago por umas tias, mas tinha desistido que nem sequer ia às aulas. Então as tias ficaram muito admiradas e o Vasco Santana disse: diz mais alto, doutor. Era o que me acontecia aqui a mim e a outros colegas quando nos tratavam por doutores. No tal década de 60, a importância do canudo. Década de 70, que já há mais alguns aqui na plateia, se calhar, o que mais se passou a valorizar foi o montante que se ganha e quais os bens que podem ser adquiridos com esse dinheiro. A importância do ter. Primeiro, ter. As marcas de grife, que agora cada vez são mais, ganharam fama enorme e tornaram-se cada vez mais conhecidas de todos, passando a indicar a importância e a posição social de quem as possui. Isto, nós podemos falar, por exemplo, e naquela altura ficávamos admirados com isso, dos os miúdos já não quererem uma roupa qualquer, tem que ser uma roupa de marca tal. Agora já não se vê tanto isso, mas via-se isso com muita frequência. As sapatilhas não podiam ser umas sapatilhas qualquer, porque na escola eles tinham uma Nike, tinham uma outra marca qualquer de topo, e portanto os pais teriam que fazer as dificuldades todas para conseguir dar-lhes também o que havia, o que era de marca e o que estava na moda. E a última década, que é o parecer. Nesta última década fomos introduzidos via internet às redes sociais, ao universo novo de contactos virtuais. As pessoas passaram a querer mais que tudo aparecer disfarçando seus reais sentimentos. Ou seja, aqui através das redes sociais nós conseguimos passar por aquilo que não somos. Conseguimos, através, muitas vezes, de contactos pequenos, trocas de e-mails, trocas de mensagens, fazer parecer aquilo que não somos. E enganarmos uns aos outros. Estas são os três, ser, ter e parecer, que são abordados nestes conflitos de interesse, abordados, portanto, neste livro do Divaldo Franco. Nos nossos dias, mais do que nunca, surgem os conflitos existenciais. Quem é que aqui nunca fez estas perguntas? Quem sou? Porque estou aqui. Para onde vou? Já na altura disse que quantas vezes eu já perante o espelho me fiz estas perguntas. Olhando para o outro que estava do outro lado, eu fico sempre admirado quando vejo o outro do outro lado, que é uma pessoa perfeita, mas faço a mesma pergunta: quem sou? Porque estou aqui, para onde vou? E são estas respostas que nós temos necessidade de encontrar para podermos dar o tal salto, o tal passo em frente. Para podermos
relativamente à perfeição moral, ir um pouco mais à frente, um pouco mais longe. Se cada um fizer esta pergunta a si próprio, se calhar vai ter algumas dificuldades. Este do quem sou, a identificação, todos nós temos um cartão de cidadão que nos identifica, mas a pergunta vai além disso. Não é o quem sou o corpo, não é o quem sou o Júlio nesta existência, é quem sou como espírito. Porque estou aqui como espírito. Porque é que eu estou a passar por isto? O que é que eu ganho com isto? Para onde vou? Vou para onde eu trabalhar. Para ir mais longe ou ficar na mesma. Porque nós sabemos que como espírito, nós nunca damos um passo atrás. Apenas damos um passo à frente. O que pode acontecer é não dar passo nenhum e ficar parado. Portanto, estas três respostas, elas são fundamentais para nos conhecermos. E no final deste capítulo 12 do Livro dos Espíritos, Kardec mostra-nos que o verdadeiro caminho para se atingir a perfeição moral é através do conhecimento de si mesmo, do autoconhecimento. E estas três questões levam-nos, por exemplo, dão-nos uma ajuda grande nesse conhecimento. É isso que Santo Agostinho nos diz tão bem, um dos benfeitores que auxiliou Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos. Ele diz-nos nesta questão final, ao 119, sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro incerto. Esta é muitas vezes a maneira de pensar dos materialistas, que apenas se preocupam com o hoje. E porquê? Porque eles não acreditam que somos espíritos imortais e que as coisas não acabam quando desencarnarmos. Não acabam quando formos para o caixão. Mas nós sabemos que as coisas continuam. E essa é a preocupação e essa nós temos que ter sempre presente. E diz mais. Eis precisamente o pensamento que estamos encarregados de destruir em vós, pois queremos fazer compreender esse futuro de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma, que é o acreditar que nós vamos continuar. Foi por isso que primeiramente chamamos a vossa atenção através de fenómenos capazes de vos impressionar os sentidos. O que é que ele se refere aqui? Refere-se precisamente aos fenómenos espirituais, das irmãs Fox, das mesas girantes, que atraíam plateias enormes, que inclusive em França, principalmente foi um dos movimentos mais que se arraigou das mesas girantes, que na alta sociedade faziam encontros semanais para verem aquilo que podia acontecer, ver as mesas a girar, ver as mesas a subir. Tudo isto era feito apenas por espetáculo. Mas isso aconteceu porquê? Porque a espiritualidade foi uma das formas dela chamar a atenção para a existência de vida após a morte, para a existência do espírito imortal. E foi isso que Kardec depois nos conseguiu transmitir, que tudo isso era devido a espíritos, seres inteligentes, que começaram na altura a responder a questões que fizeram feitas através de pancadas, depois através inclusive de caligrafia escrita feita pelos médicos. E diz-nos ainda, portanto, primeiro fazer-vos compreender esse futuro de maneira que não possa deixar dúvida alguma na vossa alma. Foi por isso, primeiramente, chamamos a vossa atenção através de fenómenos capazes de vos impressionar os sentidos. Em seguida, nós vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de difundir. Foi com esse objetivo que editamos o Livro dos Espíritos.
Portanto, Santo Agostinho fazia parte da equipa que auxiliou Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos, juntamente com o Espírito de Verdade, que foi prometido por Jesus quando esteve entre nós. E vem então a pergunta, cuja resposta Kardec considera a mais útil de todo o livro, que é precisamente a questão 919, em que ele pergunta qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. A tal preocupação para nós conseguirmos eliminar com o egoísmo. A pergunta que Kardec considera mais importante do livro, que é a questão 919, qual o meio mais prático e eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? E a resposta é muito curta, muito direta, muito completa, que é: conhece a ti mesmo. Esta conhece a ti mesmo, atribuída ao filósofo grego Sócrates, que viveu em Atenas, no período de 470 a 399 a.C., embora seja atribuída a ele, mas ela foi encontrada, esta inscrição, num templo de Apolo, em Delfos, no século IV a.C. Conhece a ti mesmo. Isto só para nós vermos há quantos séculos isto se passou. Cristo esteve entre nós há 2000 anos, isto é anterior a Cristo, e, portanto, conhece a ti mesmo foi considerado sempre a base da nossa evolução. A necessidade de nos conhecermos para podermos ultrapassar, para podermos evoluir. Dizem-nos os Espíritos que as características da perfeição moral são estas 5 principais: desapego dos bens materiais, domínio sobre os instintos e as más inclinações, humildade, tolerância e indulgência, capacidade de perdoar sinceramente, respeito às leis divinas, tanto à lei natural. Estas 5 questões que poderão ser um guia para cada um de nós, para sabermos qual o caminho que devemos seguir para alcançar essa perfeição moral. Procurar a perfeição moral no dia a dia é uma jornada contínua e pequenos gestos podem fazer toda a diferença. Nós temos alguns exemplos práticos. Procurar honestidade, portanto, isto é aquilo que nós podemos, ao ler, tentar interiorizar. Dizer sempre a verdade, mesmo quando for difícil, ajuda a construir confiança. Mostrar empatia, ouvir atentamente as pessoas à nossa volta e tentar entender os seus sentimentos. Ser gentil e respeitoso. Cumprimentar, agradecer e tratar todos com respeito, independentemente da sua situação social. Assumir responsabilidade. Conhecer os nossos erros e aprender com eles. Ajudar os outros, oferecer ajuda quando alguém precisa, seja com uma palavra de apoio ou com uma ação concreta. Praticar a paciência, mantendo a calma em situações difíceis e evitar julgamentos precipitados. Esta é uma das muito difícil de conseguir para todos nós, praticar a paciência, manter a calma em determinadas situações. Aquele conselho que é dado é começar a contar 100 para baixo para mantermos a calma quando alguém nos irrita, vão ter que estar a voltar. E evitar julgamentos precipitados, que é outra coisa que nós não fazemos. A primeira coisa que fazemos é culpar os outros de tudo. Refletir sobre as nossas ações, reservar um tempo para pensar se as nossas atitudes estão alinhadas com os nossos valores morais. Isto tem a ver com aquilo que Santo Agostinho nos dizia, o conselho da Rosada, para fazermos todos os dias, pelo menos à noite, no repouso, no silêncio da noite, já com todos a dormir. Então aí nós pensarmos um bocadinho, fazemos um exame àquilo que foi o nosso dia, com quem nos encontramos, as relações que tivemos, refletir um pouco sobre isto. Se procedemos bem ou não, se fomos indelicados ou não. Então,
tinha preparado aqui um teste para todos, para cada um fazer por si, que tem uma série de perguntas que nós vamos ver de seguida. E uma maneira de fazer deste teste era avaliar cada uma das questões que nos são postas, avaliá-las de 1 a 5. Por exemplo, isto tem a ver precisamente com aquilo que eu faço com os outros. Como trato alguém que me presta um serviço, pago o que eu mesmo gostaria de receber se o fizesse. Este teste, à frente de cada uma destas questões, nós podemos fazer uma avaliação simples, ver será que eu pago a mais, pago a menos. Se pago a menos, evidente, na escala de 1 a 5, eu iria, por exemplo, com um 2. Se pago aquilo que eu gostaria que me pagassem a mim, iria com um 5. Estão a ver a ideia? Segundo, quando alguém, como trato alguém que me solicita uma ajuda, ouço atentamente que gostaria de ser ouvido em situação semelhante, será que é isso que eu faço? Se é isso que eu faço, vou para o máximo na pontuação, iria para o 5. Se nem sequer estou para aí virado de ouvir quem me está a pedir ajuda, então aí vou para o 1. Como trato alguém que me conta que enfrenta uma enfermidade grave, dedico-lhe o tempo e a atenção que gostaria que recebesse se fosse eu doente. Como trato alguém que comete um erro no agir, causando consequências ruins, tenho a capacidade de me colocar no lugar dessa pessoa e dialogar com respeito. Como trato alguém que me mostra a miséria e a escassez absoluta de recursos, tenho a capacidade de abdicar do mínimo que possuo para auxiliá-lo. Como trato alguém que expõe uma fragilidade, seja nos costumes, seja de algo que não deveria ter feito. Apresento um juízo de valor negativo ou age com a indulgência que esperaria para mim. Portanto, é tudo isto a maneira de nós vermos aqui, é pôr perante nós o que é que eu faria naquela situação. Como é que eu me iria comportar. Este é um dos exemplos, ou é um dos conceitos que dá Santo Agostinho, porque ele diz assim, nós muitas vezes não conseguimos ser imparciais. Será que eu agi bem com aquela pessoa? Mas nós, como não somos imparciais, agi. Que é o que tentamos nos enganar. Mas temos que pôr isto nos outros e ver se realmente nós nos comportamos como devia ser. E a última questão deste teste seria como trato alguém que precisa da minha presença, companhia, boleia, trabalho, tem disponibilidade ou sempre há milhões de tarefas prioritárias. Tudo isto, eu tenho pena de não podia ter feito isto, mas eu também posso imprimir isto numa folhinha e para a próxima deixo aqui para quem quiser levar. À frente que é uma questão, eu avalio isto, é fácil ver, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões, 7 vezes 5 serão 35, seria o valor máximo desta pontuação, e o mínimo seria os 7 pontos. Portanto, 7 a 35, eu vejo mais ou menos se estou mais para baixo, se estou mais para cima. Okay? Portanto, isto é um exemplo muito simples. E para terminarmos isto, nós vamos ver uma questão que é abordada no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o Ser Perfeitos, no item 3, mas também é abordada no Livro dos Espíritos, na questão 918, que é Características do Homem de Bem. Então temos aqui o Homem de Bem, é aquele que pratica lei de justiça, amor e caridade. Devemos tentar, ao mesmo tempo que estamos a ler, fazer o exame de consciência integral. É aquele que interroga a sua consciência se fez todo o bem que podia, se ninguém tem de se queixar dele e se fez o que os outros, se fez aos outros tudo o que queria para si. Se fez o bem pelo bem, sem esperança de recompensa e sacrificou o seu interesse pela justiça. Se foi bom, humano, benevolente sem exceção de crenças ou raças. Se possui poder e riquezas, sabe que deve usá-las para o bem, pois é apenas usufrutuar dos bens de Deus. Na ordem social, trata os que estão sob a sua dependência de bondade e benevolência,
que são seus iguais perante Deus. Usa da autoridade para levantar a moral e não para ferir com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas dos outros, não é vingativo, perdoa as ofensas. Respeita seus semelhantes e todos os direitos da lei natural. Temos aqui o texto anterior e isto são duas formas de nós ver neste trajeto evolutivo onde é que nós estamos. Se estamos mais para lá, para cima, ou se estamos mais para baixo. Se estamos muito longe ainda, ou se estamos mais perto. Mas todos nós estamos condenados a uma coisa, à perfeição. Demora o tempo que demorar, mas todos iremos chegar ao outro reino que aqui não foi abordado há bocadinho, que é o reino da angelitude.